Namastê, Om Shanti. Amém, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos. Está no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica. Nesta fase do nosso programa, ouvintes, levando com o apoio dos associados e simpatizantes da Levir, os estudos do maravilhoso texto de A Voz do Silêncio, de Madame Helena Petrovna Blavatsky, cujo livro pode ser adquirido aqui com link no site da rádio, também lá na seção livraria do site da Levir, e também na Levir nós temos o texto online da Voz do Silêncio, esse inspirador texto trazido, ouvintes, diretamente das experiências que Madame Blavatsky teve nos monastérios do Tibete, aonde ela pôde receber em primeira mão as instruções dos Mahatmas da Grande Fraternidade Branca, onde ela pôde, ouvintes, colher na fonte em primeira mão instruções do budismo mais profundo, o budismo tibetano, que foi renovado por volta do século XIV da nossa época pelos grandes Chohans, adeptos, e se relata que o grande fundador da escola Gelugpa, a escola dos gorros amarelos, Tsongkhapa, ordenou, ouvintes, que os arhats do budismo fizessem um esforço a cada século para trazer ao mundo a inspiração para a civilização ocidental. Então, os dois grandes Mahatmas que estiveram por trás da inspiração de Blavatsky, o mestre Moria e o mestre Kutumi, a treinaram durante 3 anos nos mais recônditos monastérios do Tibete. Então Blavatsky, ouvintes, teve condições de recolher instruções fundamentais para aqueles que querem realmente vivenciar com profundidade esse caminho, ouvintes, que está dentro de cada ser humano, que pode ser trilhado a qualquer momento por aquele que se decidir realmente ir mais fundo dentro da sua consciência. Então temos uma dívida para com Madame Blavatsky, que realmente coletou essas informações e trouxe para nós toda essa tradição, ouvintes. E está nas nossas mãos trilhar o caminho que ela indicou. Naturalmente que o texto da Voz do Silêncio, conforme ele vai avançando, ele vai trazendo realmente cada vez mais uma visão mais profunda dos altos estágios da consciência. Já falamos acerca do grande campo de batalha que é a nossa mente, que dentro do ser humano está aquela porção da nossa consciência que é ao mesmo tempo a grande assassina do real, que é a nossa mente, mas também, se for morta, ou seja, se ela for transformada, como recomenda a Voz do Silêncio, que o discípulo mate a assassina do real, e morte, ouvintes, é a transformação. Então nós iremos para a condição superior da nossa mente, o modo transcendental do funcionamento da mente, que é quando ela se liga com a nossa porção espiritual, com o nosso eu interno, a nossa alma, ouvintes, a nossa psique, que está conosco desde o nosso nascimento, velando a nossa vida
projetando o nosso karma para que nós possamos esgotar aquilo que nós colocamos em movimento nas existências passadas, mas a grande obra, ouvinte, está ainda para ser feita. Então nos recomendou a voz do silêncio o abandono dos apegos materiais para que o discípulo praticasse a purificação para que ele possa, ouvintes, alçar voo para dimensões mais elevadas, para a experiência do espaço interior, da onde, ouvintes, provém uma felicidade, um preenchimento que não tem comparação, ouvintes, com nenhum objeto desta terra. E é para, ouvintes, lançar as bases dessa nova consciência que livros como esse existem, um convite à vida interior, ouvintes, não à vida dos sentidos, da excitação, das aquisições, das posses, das posições puramente materiais, mundanas, mas sim um convite para a vida superior. E paramos no ponto da voz do silêncio, do seu texto, que dizia: a não ser que ouças, não poderás ver. A não ser que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio da percepção interna. E o que, ouvintes, a voz do silêncio quer dizer com isso? Realmente, enquanto não for despertada a percepção interior, que brota, ouvintes, do apaziguamento da nossa natureza externa, enquanto a nossa consciência, ouvintes, inferior, o eu da matéria, as emoções que são comparadas muitas vezes e no simbolismo às águas, enquanto as águas da nossa emoção não forem como um lago pristino e inalterado pelas flutuações da atmosfera, enquanto o vento, ouvintes, do ar da nossa mente não for calmo como uma manhã de um dia de verão, não poderá, ouvintes, se manifestar o som da voz do silêncio e nem a luz da visão interior. Essa consciência, ouvinte, só pode ser alcançada pelo apaziguamento, pela paz, pela tranquilidade. Nenhuma situação de excitação, ouvintes, pode levar até essa consciência. Daí que a bem-aventurança, ouvintes, é o contrário de uma situação que é muito apreciada na nossa cultura atual, que é a aventura, né? Se nós vamos ver as sessões de filmes nas locadoras ou nos locais que vendem filmes, ou aí nos sites, os filmes mais adquiridos, as maiores bilheterias do cinema são para filmes de aventura. Aventura, ouvintes, é a situação em que o indivíduo passa percalços, passa dificuldades e obstáculos, que ele sofre, que ele foge do perigo, muitas vezes morrendo, muitas vezes matando. E isso, ouvintes, é totalmente o contrário da consciência, da bem-aventurança que é necessário para ativar a voz do silêncio e a visão do nosso ser interior. E vamos então, ouvintes, prosseguir no texto da voz do silêncio, que vai nos falar mais a esse respeito, dizendo: quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, com os olhos fechados, os ouvidos fechados
tapados o nariz e a boca. Quando os 4 sentidos se fundem e estão prontos a tornar-se o 5º, aquele do tato interior, então passou ele para o 4º estágio. E no 5º, ó matador dos teus pensamentos, todos estes têm de ser outra vez mortos, até não ser mais possível reanimarem-se. São estados realmente, ouvintes, que estão sendo descritos de profunda introspecção, de profundo mergulho, ouvintes, numa consciência que não é a consciência comum que as pessoas estão acostumadas. É acessar realmente os poderes latentes do ser humano que estão aí, ouvintes, aguardando o nosso retorno para essa consciência. O comentário aqui da nota número 40 de Joaquim Gervásio sobre esta, mesmo tendo matado os sentidos interiores, e matado aí, ouvinte, significa ter apaziguado e assim transformado, mesmo assim no 5º estágio da percepção, tudo isso tem que ser transformado uma vez mais até que não possa retornar. Sobre isso, Gervásio diz: isto quer dizer que no 6º estágio de desenvolvimento, que no sistema oculto, dos Yoga Sutras de Patanjali, é dharana, ou a concentração, cada sentido como faculdade individual tem de ser morto ou paralisado. Neste plano passando a ser, fundindo-se com o 7º sentido, o mais espiritual. Então, ouvintes, a voz do silêncio nos propõe a realização do caminho do yoga. Yoga, que significa união. União do nosso ser mortal, tridimensional, com a nossa alma, com o nosso ser transcendental, que é o verdadeiro causador, ouvintes, da nossa existência aqui na Terra. E prosseguindo, ouvintes, diz a voz do silêncio: retira a tua mente de todos os objetos externos, de todas as vistas externas. Retira as imagens internas para que não lancem uma sombra negra sobre a luz da tua alma. Estás agora em dharana, o 6º estágio. A nota diz: dharana é a concentração intensa e perfeita do espírito sobre qualquer objeto interior, acompanhada de abstração completa de tudo quanto pertença ao universo exterior, ao mundo dos sentidos. E é, ouvintes, o primeiro estágio superior da meditação, é, ouvintes, a concentração ou dharana. E antes que esse estágio possa ser atingido, terão se passado, ouvintes, toda uma série de purificações que vão desde as regras mais básicas de higiene física, material, depois passando para o nível emocional, mental, todas as abstenções, quando o indivíduo que pratica o yoga, acompanhado por um verdadeiro guru, por um verdadeiro mestre, ele observa esse indivíduo, inclusive para que ele, ouvintes, não seja sujeito a todo tipo de ilusão, a todo tipo de reivindicação, ouvintes, de poderes. E muitas pessoas hoje em dia confundem a tradição do yoga simplesmente com os estágios, por exemplo,
do controle do corpo físico, né? Que obviamente são abarcados pela conhecida Hatha Yoga, ou seja, o yoga que trata, ouvintes, das posturas físicas, muitas delas, né, que exigem muitos e muitos meses, anos de práticas. Muitas delas são verdadeiros malabarismos, ouvintes, mas que foram muito bem estudadas para provocar a saúde do corpo material, saúde a qual, se o indivíduo não a tiver, ouvintes, é também impossível seguir o caminho, pois a doença coloca o indivíduo num estágio em que ele não pode prosseguir os exercícios interiores, porque os elementais físicos vão clamar ao indivíduo que ele busque a sua saúde, que ele tome remédios, que ele busque tratamento, cirurgias e todos aqueles percalços, ouvintes, que muitas vezes acontecem porque o indivíduo tem karmas muito pesados a serem resgatados. Mas não devemos, ouvintes, confundir o yoga com essa parte das posturas da Hatha Yoga. É um estágio muito importante, ouvintes, o indivíduo praticá-las para ter saúde. Mas tendo saúde, o indivíduo deve ir mais, ouvintes, deve chegar ao estágio realmente da meditação, sendo que Dharana é o primeiro desses estágios, que é concentração. E depois da concentração virá, ouvintes, dhyana, ou seja, o estágio de êxtase ou meditação. É sobre isso que a voz do silêncio nos diz na sequência. Quando tiveres passado para o sétimo estágio, né, o estágio dhyana ou de meditação, ó bem-aventurado, não mais verás os três sagrados, né? Porque te terás tu próprio tornado esses três, tu próprio e a mente, como gêmeos sobre uma linha. A estrela que é o teu guia brilha por cima nas alturas. Os três que moram na glória e na felicidade inefáveis agora perderam seus nomes no mundo de Maya. Tornaram-se uma só estrela, o fogo que arde, mas não queima, o fogo que é o upadi da chama. Há várias proposições aqui, ouvintes, muito profundas, né? A primeira dela nos fala dos três sagrados. E no comentário aqui, Joaquim Gervásio nos diz a respeito. Cada estágio do desenvolvimento na Raja Yoga é simbolizado por uma figura geométrica. Então, há o triângulo sagrado e precede Dharana ou meditação. E este é o sinal dos chelas, ao passo que outra espécie de triângulo ou delta é o dos altos iniciados. O é o símbolo de que Buda falou e que empregou como símbolo da forma incorporada de Tathagata, quando liberta dos três métodos de Prajna. Os estágios preliminares e inferiores, uma vez passados, o discípulo já não vê mais esse delta, e sim o traço, a abreviatura do traço, o setenário completo. A sua verdadeira forma não é aqui dada, porque é quase certo que seria aproveitada por qualquer charlatão e profanada no seu uso para fins fraudulentos. Porque, ouvintes, a meditação ou dharana, ela envolve muitas vezes a concentração
em formas, em mandalas sagradas. Então, se cita aqui exatamente esse aspecto. E também se comentou aqui a estrela que é o teu guia, que brilhará por cima nas alturas. Comenta aqui Gervásio que a estrela que brilha nas alturas é a estrela da iniciação, a marca que todo iniciado verdadeiro possui, que está visível sobre a cabeça do verdadeiro iniciado, que é a estrela de 5 pontas. É na Índia o sinal dos Shaivas ou devotos de Shiva, patrono de todos os yogis, e um ponto circular negro, agora talvez símbolo do sol. Mas o da estrela da iniciação no ocultismo é a estrela de 5 pontas, ouvintes, pois as pessoas que praticam dharana e que praticam dhyana, a meditação, se aproximam, ouvintes, muito rapidamente dessa iniciação. E essa estrela nos diz aqui o fogo que arde mas não queima, o fogo que é o upadi da chama, a base da chama, que é sempre inatingível enquanto o asceta está nesta vida. Porque essa estrela também, ouvintes, representa a chispa divina que está além, ouvintes, da nossa alma, que é a fonte da existência da alma e, em última análise, do nosso corpo aqui na matéria. Nós somos todos uma emissão daquilo que é mais divino, daquilo que é mais profundo, e com certeza, ouvintes, o nosso corpo, os nossos sentidos, até o nosso próprio cérebro não pode perceber exatamente as vibrações superiores da nossa alma e da nossa chispa divina. E é vão, ouvintes, tentar imaginar que nós vamos perceber até os resultados da meditação. Não adianta ficar esperando recompensas quando se medita, esperando que uma luz cegante brilhe na nossa consciência, ou que uma emoção muito forte venha tomar o nosso ser, porque todas essas frequências, ouvintes, estão muito além da capacidade do nosso cérebro tridimensional processar. Nem sequer as emoções do plano astral nós não sentimos nem 1% da força que as emoções verdadeiramente possuem. E por isso mesmo que as pessoas muito sensíveis muitas vezes têm até medo de trilharem o caminho espiritual, porque elas têm medo de serem arrebatadas pela emoção, de serem arrebatadas por uma vibração muito intensa, porque elas já começam a perceber que nos mundos espirituais há uma força realmente muito grande. E, ouvintes, continua aqui a voz do silêncio falando desse caminho iógico que é realmente muito profundo. E isto, ó yogi do sucesso, é aquilo que os homens chamam dhyana, a meditação, o verdadeiro precursor do samadhi, ou seja, do êxtase ou da união com o ser divino, sabendo que o samadhi ou samadhi é o grande objetivo, ouvintes, do praticante de yoga. É um momento em que o indivíduo, depois de ter restringido os sentidos, de ter se purificado, de ter aprendido a se concentrar naquilo que ele quer realmente ter como objetivo da meditação, depois de ter
fechado a sua concentração ou dharana num único objeto de percepção, ele entra em meditação e começa a especular, a observar de todos os pontos de vista esse objeto de meditação, mas há, ouvintes, um momento muito profundo, o momento do Samadhi. O momento do Samadhi, ouvintes, é realmente o mais transcendental de toda a busca do yogi, que é o momento, ouvintes, que há verdadeiramente o silenciamento total da consciência e há a fusão daquele que percebe e do objeto de percepção, o objeto da meditação, onde os dois se tornam um, aquele que medita e o objetivo da meditação. E isto, ouvintes, é verdadeiramente êxtase, e eu posso, ouvintes, depois de mais de 2 décadas praticando a meditação, posso dizer, ouvintes, que isso não é simplesmente uma teoria. Esses momentos exaltados do Samadhi realmente acontecem, mas eles são raros, ouvintes. Duram alguns poucos segundos, quiçá alguns poucos minutos, mas é uma experiência singular onde toda a nossa natureza fica ativada, mesmo aqueles sentidos que foram totalmente silenciados, eles ficam à disposição para a percepção, mas a experiência, ouvintes, é de um vazio absoluto e ao mesmo tempo, ouvintes, de um pleroma, de um preenchimento muito grande, onde há uma compreensão muito profunda daquilo sobre o que se estava meditando. E isso, ouvintes, traz um conhecimento de primeira mão, um conhecimento real da natureza daquilo em que se meditava. Se o indivíduo é um devoto, ele se funde com o mestre, com o objeto da sua meditação. Se ele é um intelectual, ele compreende, ouvintes, na Jnana Yoga aquilo que ele quer entender. Se ele é um devoto, ele é um bhakti, ele se funde, ouvintes, com o amor àquele ser a quem ele dá a sua meditação. E se ele é, ouvintes, qualquer outro tipo de yogi, ele atinge esta união, e isso, ouvintes, traz realmente uma percepção muito profunda, que a voz do silêncio descreve da seguinte forma: e agora a tua personalidade está perdida, né, na personalidade maior, né, aqui com P maiúsculo. A tua personalidade está perdida na personalidade. Tu, para contigo próprio, imerso naquela personalidade de onde primeiro irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu, ou discípulo? Onde está o próprio Lanu? É a fagulha perdida no meio do fogo, a gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente, tornado o todo e o fulgor eterno. É, ouvintes, o momento do êxtase, o momento de fusão que traz preenchimento, traz, depois que esse evento passa, que o indivíduo recobra a consciência, traz preenchimento, traz felicidade, ouvintes, que não vem de fora, que vem de dentro. E invariavelmente, ouvintes, as pessoas que atingem o Samadhi são pessoas satisfeitas, pessoas alegres, pessoas de bem com a vida, que não precisam de nenhum objeto
externo para serem felizes, só precisam de tempo e de paz para meditar. E os indianos, ouvintes, os yogis realmente realizados, eles são capazes de classificarem essa experiência do samadhi em muitos estágios diferentes. Tem até 8 estágios diferentes, que obviamente não é o nosso assunto aqui, ouvintes, classificar o êxtase com semente, sem semente, com objeto, sem objeto, até, ouvintes, o atingimento total do nirvana, que é, ouvintes, o objetivo maior daquele yogi que busca, ouvintes, essa experiência. E a voz do silêncio, ouvintes, vai paulatinamente nos revelando esses estágios, ouvintes, e que nós estamos aqui trazendo para vocês, comentando esses assuntos, esperando, ouvintes, que cada um de vocês possa um dia vivenciar em primeira mão esses temas, ouvintes. Mas o tema, como sempre, ouvintes, é muito interessante, o tempo passa muito rápido, se distende e é que chegado aquele momento, ouvintes, do nosso intervalinho. Vamos fazer uma pausa, ouvintes, e voltaremos a seguir com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, queridos e queridas ouvintes. O melhor da música está aqui. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual.
Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo a sua audiência para a nossa programação de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, com a apresentação aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual, trazendo para vocês nessa fase do nosso programa os temas do livro A Voz do Silêncio, para o qual eu recomendo muitíssimo a leitura e principalmente, ouvintes, a reflexão e a prática desses princípios. Não é, ouvintes, assunto fácil, porque realmente demanda a vivência do caminho espiritual e toda, ouvintes, a iconografia do budismo. Ele traz, ouvintes, esse simbolismo dos altos estágios de consciência que nós estamos comentando aqui com vocês. E obviamente que a verdadeira santidade é alcançar a realização, ouvintes, desses poderes ocultos que todos nós temos, e que, ouvintes, o caminho para o atingimento dessa percepção é, ouvintes, visitar o espaço interior, é a vivência das percepções do nosso ser interno e estar, ouvintes, sempre à disposição para uma vida introspectiva, uma vida de oração, de ponderação, de meditação. É por isso, ouvintes, que a Voz do Silêncio vai fundo realmente na prática do yoga, e sem, ouvintes, essa prática não pode acontecer o verdadeiro despertar da nossa consciência interior. E prossegue, ouvintes, o texto da Voz do Silêncio nos dizendo: e agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Quando, ouvintes, a prática do yoga leva o indivíduo a perceber essa vida interior, ouvintes, o indivíduo se sente realmente como duas consciências, e em nenhuma outra ocasião na vida, ouvintes, o indivíduo se sente dessa forma, porque ele conhece, ouvintes, na prática, que ele é um eu da matéria, um eu que vive para esse mundo, para sobreviver, para se manter aqui na Terra, mas quando ele paralisa o seu ser, se concentrando, ou seja, em dharana, meditando, ou seja, em dhyana, e quando ele atinge o êxtase ou o samadhi, ele percebe, ouvintes, uma outra dimensão do ser que está dentro dele. E aqui a poética descrição da Voz do Silêncio nos diz: agora, discípulo, és o agente, ou seja, o eu da matéria, e a testemunha, a alma que está por trás desse processo. É ao mesmo tempo aquilo que irradia, ou seja, a consciência divina, e a irradiação, ou seja, o corpo aqui embaixo na matéria que emite a sua energia.
É a luz no som e o som na luz. A consciência desperta do ser, que vem, ouvintes, essa percepção com a prática meditativa. Mas continua a voz do silêncio. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do 6º, libertador dos 4 modos da verdade. A luz que cai sobre eles brilha de ti, a tu que foste discípulo, mas é agora professor ou mestre. E esses 4 modos aqui, ouvintes, que são descritos, são, né, conforme descrito no budismo, né, aquele que se liberta dos 4, ele se liberta do sofrimento ou miséria. Tu, a reunião das tentações, se liberta de Mu, a destruição delas, e Tao, ele atinge então o caminho. Os 5 impedimentos são o conhecimento da angústia, a verdade a respeito da fraqueza humana, as restrições opressivas e a absoluta necessidade de separação de todas as peias, ou seja, de todos os grilhões da paixão e mesmo dos desejos. O caminho da salvação é o último. E essa experiência, ouvintes, marca muito o indivíduo, e ele realmente só pode ser denominado de mestre ou de guru se ele tiver atravessado todos esses percalços, e todos nós, ouvintes, já passamos por eles nesta nossa vida. Agora, dominá-los pela consciência, aí sim, ouvintes, aí é que está a problemática, e só aquele que transcende realmente todos os obstáculos é que é o mestre. E, ouvintes, um mestre pode conhecer um ignorante ou um homem apegado à matéria porque ele já o foi. Agora, nós, ouvintes, nem sempre podemos reconhecer verdadeiramente um mestre, porque nós não conhecemos ainda a totalidade desses assuntos. E muitas vezes o ser humano é enganado por falsos profetas, por falsos gurus, por líderes religiosos que se declaram como tal, ouvintes. E é difícil realmente para nós avaliar quem é realmente, ouvintes, um mestre, porque nós não temos ainda a realização interior para dizer isso e não cair, ouvintes, nos enganos. Mas prossegue aqui a voz do silêncio. E destes modos da verdade, não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor, a primeira verdade? Não venceste tu o rei dos maras em si, a porta da reunião, a segunda verdade, né? No portal da reunião está o rei Maras, o Mahamara, tentando cegar o candidato com o brilho de sua joia, pois Mahamara, ouvintes, é a ilusão mais profunda que vai ainda se apresentar para o indivíduo, o apego mais profundo, ouvintes, que comentar sobre ele é praticamente dizer uma coisa muito longe da nossa existência, porque nós ainda estamos apegados com os objetos. Agora, o iniciado, ouvintes, tem que se desapegar da vida nos mundos espirituais, porque ter uma vida no plano astral, ter uma vida no mundo mental, ali, ouvintes, são planos
de muito maior liberdade, de muito maior brilho. A consciência fica entretida com imagens, com figuras muito brilhantes. O indivíduo passa a enxergar a aura das pessoas, dos seres. Tudo é muito colorido, muito brilhante, ouvintes, e só realmente a prática, ouvintes, do desapego muito profundo é que pode fazer o indivíduo se afastar de Mara, ou seja, do apego à vida, mesmo nos mundos longe da matéria, nos mundos invisíveis, aos quais não estão nem disponíveis para a pessoa comum. A pessoa comum está, ouvintes, a maior parte de nós, está sepultada aqui na matéria, apenas com os 5 sentidos. O indivíduo percebe realmente muito pouco do que existe. O iniciado, ouvintes, que vai despertando os seus chakras, os seus centros energéticos, ele passa a incluir na sua percepção um mundo muito mais vasto, um mundo muito mais cheio de percepções, de sensações, de cores e até mesmo de sons, ouvintes. Não por acaso o livro é a voz do silêncio, porque há sinfonias, há sons muito mais belos nos planos internos do que aqueles que nós ouvimos aqui na matéria. Mas isso tudo ainda, ouvintes, é ilusão, pois aquilo que é real, ouvintes, aquilo que é fundamental, que é eterno realmente, é apenas a nossa natureza última. Então, mesmo, ouvintes, a capacidade de enxergar esses mundos invisíveis podem realmente trazer ainda ilusões para o indivíduo, que pode ainda, ouvintes, ficar preso, enredado dentro desse círculo de percepção que não trata com a verdade. Então, não destruíste, diz a voz do silêncio, tu, o pecado, a terceira porta, atingindo a terceira verdade? Não entraste tu para tal, o caminho que leva ao conhecimento, a quarta verdade, né? E tal é o quarto dos 5 caminhos do renascer, que conduzem e arrastam todos os seres humanos para um perpétuo estado de tristeza e de alegria, né? Os 2 modos do karma. Esses caminhos não passam de subdivisões do caminho único, o caminho seguido pelo karma, como comenta aqui Joaquim Gervásio. E agora descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo conhecimento, porque sábio és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. O Samadhi, ouvintes, realmente, que é o 8º estágio do yoga, é o grande objetivo da prática meditativa. É o estado da visão infalível. Só nele, ouvintes, na absorção total da consciência, é que não há realmente ilusão. Vê, tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto de tua busca, a voz sem falha que ressoa através de eternidades, isenta de mudança, isenta de pecado, os 7 sons em um, a voz do silêncio. Om Tat Sat. Aquilo sou eu. Diz, terminando, ouvintes, essas partículas de comentário da voz do silêncio, brilhantemente,
ouvintes, indicando ainda, ouvintes, para nós na teoria, o caminho que Patanjali descreveu com tanta propriedade nos seus Yoga Sutras, né? As instâncias, as estrofes que predicam o caminho do Raja Yoga, e todos nós somos convidados a praticar, ouvintes, essa consciência. Mas, ouvintes, não é fácil, e nem todos que começam esse caminho podem, ouvintes, terminar esse caminho numa única existência. Esse caminho, ouvintes, não começa e não termina numa única só vida. Durante muitas existências, o indivíduo deve praticar o yoga, deve praticar a religião, deve praticar os mais altos preceitos, porque a cada vida, ouvintes, nós vamos aperfeiçoando a nossa percepção. A alma vai colhendo a cada vida experiências que levam a perceber cada vez mais a totalidade da sua vida, não só no mundo interno, mas a sua projeção também aqui no mundo material. E quando o indivíduo, ouvinte, se torna um ser integrado, assim como Jung descreveu nas suas obras, quando o indivíduo percebe que ele tem dentro de si uma consciência mais profunda, aonde estão armazenadas não só coisas positivas, mas também negativas, ouvintes. Quando o indivíduo começa a ter os desdobramentos astrais conscientes, através dos quais, ouvintes, o indivíduo vai passar a ter realmente uma vida mais profunda nos mundos internos. Sem essa vida, ouvintes, nos mundos invisíveis, o indivíduo é apenas um prisioneiro desse corpo, na matéria, e totalmente identificado com o corpo. Só quando o indivíduo, ouvintes, passa a ter consciência das suas projeções astrais, quando o indivíduo, quando ele vai dormir ou quando ele medita, ele se projeta nesse mundo. Ali começa, ouvintes, um caminho que só vai terminar quando ele se conscientizar totalmente do que ele é na sua totalidade. E, ouvintes, esse caminho é também um caminho de integração, não só com as coisas positivas, mas também com as coisas negativas, com aquelas coisas que nós ainda não compreendemos acerca do nosso ser. Porque durante muitas existências nós fomos gerando muitas energias, ouvintes, fomos cometendo crimes contra nós mesmos e contra as outras pessoas, do ponto de vista negativo, e obviamente que nós também fizemos coisas boas, mas tudo isso está projetado dentro de nós, ouvintes, é uma experiência da nossa alma. Então há uma sombra dentro de nós que nós precisamos, ouvintes, aprender a conhecer. Como bem disse o grande Carl Gustav Jung, se uma árvore, ouvintes, tiver que alcançar os céus, ela precisa aprofundar as suas raízes na terra até que ela chegue ao inferno ou ao núcleo da terra. Então, ouvintes, ir tão profundamente no yoga que o indivíduo atinja o samadhi, o êxtase, requer que o indivíduo vá profundamente no autoconhecimento de tudo que ele tem de limitador, de errado, de inconsciente dentro do seu ser. O indivíduo não atinge o samadhi enquanto ele não atingir uma
perfeita integração com todos os aspectos da sua consciência. E isso tem percebido os psicólogos, perceberam muito tempo antes, ouvintes, os alquimistas, quando eles falavam da prima matéria, ou seja, a matéria-prima do trabalho alquímico, dizendo que a matéria-prima, aquela matéria que vai ser trabalhada no caldeirão, no cadinho do alquimista, no laboratório desse mago verdadeiro, essa matéria está em todos os lugares, todos nós a vemos, mas nós não a desejamos e nós a desconsideramos. Que matéria é essa, ouvintes? A matéria-prima do autoconhecimento que nós não percebemos. São exatamente, ouvintes, essas sombras, essas energias negativas que nós jogamos para debaixo do tapete da nossa consciência e que estão lá, ouvintes, essas energias armazenadas, tomando energia da nossa consciência, impedindo que nós vejamos realmente quem nós somos. Então, para ir profundamente no caminho da luz, ouvintes, é preciso se conscientizar também das trevas que nós também armazenamos para nós mesmos. Não há apenas, ouvintes, caminho da luz, o caminho da iluminação. Ou seja, não é, como disse também Jung, visualizando imagens de seres iluminados, de santos com as suas auréolas douradas, né, claras, que nós vamos atingir a beatitude, mas sim pela integração do nosso lado sombrio, do nosso lado inconsciente, retirando a energia, ouvintes, dessas escórias que nós armazenamos dentro de nós. E aí, ouvintes, é um trabalho difícil, porque o indivíduo acha que vai se espiritualizar e vai se transformar num ser brilhante. O primeiro estágio da obra alquímica é chamada anigredo, ou seja, antes da coisa virar ouro, o processo, ouvintes, primeiro escurece, ou seja, a coisa fica preta primeiro. Anigredo é aquele momento em que o indivíduo enfia o dedo no vaso da sua consciência e mexe lá aquele lodo que está no fundo do copo, no fundo do vaso, para tentar descobrir o que está lá naquela profundeza. E aí, ouvintes, a pessoa descobre muitas coisas que ela nem queria saber. E aí, ouvintes, é que nós realmente percebemos o quão ignorantes, o quão limitados nós somos de ter armazenado e até continuar dioturnamente a armazenar isso por tudo aquilo que nós consumimos diariamente nas nossas vidas. Quando nós, ouvintes, assistimos TV, quando nós conversamos com outras pessoas, quando nós andamos pela rua, toda a informação que vem para a nossa consciência, que vem pelos nossos olhos, pela nossa audição, tudo que nós sentimos do mundo, das outras pessoas, vai para o inconsciente. Então, todas aquelas coisas ruins que nós fizemos, ou que nós sentimos, ou que nós visualizamos, está tudo, ouvintes, armazenado, está lá como uma informação muitas vezes inútil dentro do nosso ser, tomando a energia que nos impede de nos iluminar. Então, a pessoa sábia é aquela que sabe discernir todas essas coisas, que vai fechando aquelas portas para as coisas ruins e vai abrindo pelas escolhas da sua vida as portas para coisas realmente positivas, buscando pessoas, buscando informações, livros
indo a palestras, indo a escolas, conhecendo pessoas afins de buscar a espiritualidade, pessoas que tragam energias benéficas, pessoas que realmente conheçam e que busquem a sua renovação, a sua espiritualidade, e que nos tragam, ouvintes, conteúdos realmente verdadeiros tesouros que vão nos trazer a possibilidade de nós atingirmos o ouro alquímico, que só vai ser obtido, ouvintes, através da liberação da energia daqueles conteúdos negativos que nós introjetamos na nossa consciência. E nós vamos continuar, ouvintes, trilhando nos nossos próximos programas essas informações condensadas que nos traz esse texto curto, mas muito encantador, muito iluminador, que é o livro A Voz do Silêncio, que nós recomendamos, ouvintes, uma vez mais dizemos efusivamente, para todos a leitura e a meditação acerca desses temas. Mas, ouvintes, o tempo urge, cada vez, ouvintes, que nós estamos aqui falando, gostaríamos de falar cada vez mais, nos aprofundar muito mais, mas nós vamos voltar no nosso próximo programa trazendo mais reflexões acerca, ouvintes, do que diz a Voz do Silêncio. Nesse momento vou convidá-los para a nossa interiorização final, ouvintes, buscando compreender e internalizar as palavras do mantra do ser interno, visualizando aquela luz inefável, ouvintes, no centro do nosso coração. Vamos procurar, então, ouvintes, ir mais fundo nesse mantra, que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos e queridas ouvintes? Que a luz esotérica, a luz oculta, a voz do silêncio, se manifeste cada vez mais nos vossos corações. É o nosso desejo mais profundo. É por isso que nós continuadamente estamos aqui trazendo o nosso programa. E vamos parando por aqui, ouvintes, mas estão todos convidados para as nossas próximas programações, desejando um ótimo final de noite, um bom repouso e sempre muita meditação, muita reflexão, ouvintes, principalmente sobre os temas do livro A Voz do Silêncio. Deixaremos vocês agora com a musicalidade, a interatividade da Rádio Esotérica FM, com 5 canais de áudio, sempre à disposição, trabalhando diuturnamente para a qualidade de vida de todos vocês. Diosmar de Carvalho segue aquele forte, aquele fraternal abraço, ouvintes, sempre com muita espiritualidade, com muita conexão espiritual com todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.